Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar com os nossos trabalhos, né? Pedindo a Deus para que possamos voltar o quanto antes para a escola, pedindo principalmente a sua misericórdia para que Ele tenha um olhar caritoso sobre cada um de nós diante dessa situação, né? Amenize o sofrimento de tantas pessoas que perderam seus familiares, né, diante dessa cena de pandemia, e agradecer, principalmente, né, por estarmos bem, a nossa família poder se livrar desse mal, né, e que, com a sua misericórdia, possamos voltar o quanto antes para a escola, né. Hoje, a tia Dirce vai fazer com vocês a correção daquele texto que vocês receberam, né, O Menino Coruja. E antes de eu iniciar essa correção, eu já quero deixar evidenciado para vocês qual a tarefinha que vocês têm, já devem fazer, que logo, logo nós vamos estar promovendo sua correção, tá bom? Vocês vão receber, né? Nós enviamos no grupo de cada de cada quarto ano da escola, uma tarefa de língua portuguesa, né? Aonde a primeira atividade que aparece é um exercício com GeoJ. Tem lá GeoJ e algumas outras atividades nessa mesma tarefa, tá bom? Então, a próxima atividade que vocês têm que fazer como atividade domiciliar é essa, tá legal? Mas, quando vocês forem estar fazendo a correção do texto O Menino Coruja, a tia Dirce já registrou essa tarefa domiciliar lá, tá legal? Então, tá bom. Então, vamos começar essa correção. Esse texto, eu achei ele muito pertinente para o momento em que nós estamos vivendo. Não que tenha alguma coisa a ver com pandemia, mas uma situação que acontece muito com as crianças hoje em dia, né, de ficarem muito tempo em volta de televisão, em volta de videogame, fica muito tempo envolvido com jogo, não é? Eu sei que apesar dessa situação de não podermos sair, vocês têm que procurar uma forma de se ocupar, né? Porque senão realmente a gente fica entediado de ficar só dentro de casa e tal. Mas a gente não pode exagerar na dosagem dos programas que vocês assistem em televisão, né? Eu já dou aula tem bastante tempo, eu já tive crianças de relatar para a tia Dirce que ficava jogando, que ficava assistindo série, que ficava assistindo filmes até 3, 4 horas da manhã, né? Então, isso, lá de vez em quando a gente está de férias, quando você está envolvido com um programa que você realmente gosta, até pode, mas não pode se tornar um hábito na rotina, né? Na rotina da criança. Tem muitos pais que não percebem muitas vezes, vão dormir e a criança se aproveita dessa situação e fica envolvido com filme, com jogos até altas horas, né? Então, esse texto eu achei ele bem bacana e fala sobre isso e dá uma lição, não só para vocês, crianças, como para nós também, pais, né? Para ficarmos, às vezes, um pouco atento quando o nosso filho, a nossa criança, pode estar envolvido com uma situação dessa, né? Então, agora, ó, a tia vai colocar na tela a primeira parte do texto, vou fazer a leitura, vou procurar ser mais breve, né, para vocês não ficarem cansados da gente, tá legal? Mas ele é um texto bem bacana. Bom, vamos lá. Ele diz assim, ó, já passava da meia-noite e Toninho ainda estava acordado. E o que um garoto de 9 anos estaria fazendo uma hora dessas? Bem, naquela quinta-feira, ele estava jogando videogame. Já na quarta-feira, uma noite antes, ele ficou até tarde assistindo a um filme na TV. Na terça, entrou na internet e foi dormir quando já era de madrugada. Na segunda, telefonou para uma amiga e conversou com ela até mais de 11 horas da noite. Depois disso, ainda assistiu a 2 episódios do seu seriado favorito no computador e dormiu quase a 1 da manhã. No domingo, Toninho jogou futebol com os colegas na quadra do bairro até tardão. Pior ainda, foi no sábado, que ele dormiu na casa de um colega,
Na verdade, não dormiu. Virou a noite toda bagunçando. Menino coruja, dizia o pai do Toninho toda vez que o via acordado na frente da TV ou do computador tarde da noite. Não faça como a coruja, que fica a noite toda caçando. Faça como a galinha, que dorme cedo e acorda com o sol. Sempre repetia o pai. Pare com essa história de coruja e galinha, resmungava Toninho. Galinha só dorme cedo porque não tem computador, respondia irritado. Os pais já tinham tentado tudo, mas nada fazia o garoto dormir cedo. Já tinham deixado Toninho de castigo, sem computador, não deu certo. Tinham prometido um presente se ele mudasse de hábito. Nada. Muitas vezes fizeram sermões falando sobre os efeitos de ir para a cama naquele horário. Você sabia que dormir tarde causa sonolência durante o dia? Aumento de peso, atraso no crescimento e até problemas no coração. Mas nada adiantou. Nem precisa falar sobre o problema que era levantar Toninho para ir à escola. Além de acordar reclamando, ele ia para a aula com a cara toda amassada e ficava cochilando enquanto a professora explicava os assuntos. Também nem precisa falar que as notas dele começaram a piorar. Dormia durante a aula e à tarde, na hora de fazer as tarefas. Dormia para tentar recuperar o sono perdido. Sem saber como agir, os pais do menino coruja resolveram não mais acordá-lo. Se ele se achava um adulto para dormir na hora que bem quisesse, também deveria ser adulto para cuidar da própria hora de acordar. Sem avisar nada ao filho, os pais decidiram começar o plano a partir da semana seguinte. Na segunda-feira, Toninho acordou às 11 da manhã. Imagine só, o garoto levantou desesperado, sem acreditar que tinha perdido todas as aulas. Reclamou com os pais por não o terem acordado e ficou de mau humor o resto do dia. Na terça-feira, só levantou às 10 horas. Foi outra confusão. Apesar de faltar à escola por 2 dias, na quarta-feira, Toninho precisava ir às aulas sem falta, pois teria prova de matemática. Para não perder a hora, o menino coruja colocou o celular para despertar bem cedo. Mas quem disse que ele conseguiu acordar? Seu corpo estava tão cansado que quando o celular tocou, ele ouviu, mas desligou o despertador e em menos de 2 segundos pegou no sono novamente. Sabe a que horas ele acordou? Depois de meio-dia. O resto da semana foi uma bagunça. Teve até um dia que ele acordou às 7 da manhã. Mas quando chegou à escola, o portão já estava fechado. No domingo da outra semana, Toninho não conseguiu acordar nem para jogar bola com os amigos. A situação estava difícil. O cansaço, por causa das poucas horas de sono, era tão grande que o garoto não conseguiu mais cumprir as obrigações. Depois de 2 semanas atropeladas, sem horário para dormir, nem horário para acordar, Toninho tomou uma decisão: abandonar o costume de coruja e se empoleirar cedo com a galinha ou galo, como no seu caso. Os pais nem acreditaram quando Toninho lhe deu boa noite pouco depois das 9. O que está acontecendo com você, filho? Está doente? Brincou a mãe. Se eu quiser crescer saudável, inteligente e com boas notas, preciso dormir 10 horas por noite.
disse Toninho, como se recitasse um texto decorado. Os pais esboçaram um sorriso. Antes que eles falassem qualquer coisa, Toninho completou. E nem pense que precise me acordar amanhã. O menino galo acorda com o sol, disse piscando o olho para o pai. Tá vendo? A lição que os pais deram a ele resolveu o problema. Né? Então, quer dizer, o menino completamente descontrolado, né? Dos seus horários, das suas obrigações, passava a noite acordado, e isso, com o tempo, foi provocando alguns malefícios a ele, não é? Então, é claro que assistir algum programa, hora ou outra, dormir um pouco mais tarde, um final de semana, né? Todos nós fazemos isso. Agora, uma criança que tem todo o compromisso com a escola, né? De segunda, terça, todos os dias da semana, acordar, dormir de madrugada, imagina a situação em que ele acorda, né? Mas foi bacana a posição dos pais em tomarem uma atitude, porque eles chegaram a ser radicais, não é? Mas, como o próprio texto afirma, eles conversaram, eles castigaram, eles deram um sermão no menino e nada resolveu. Então, quer dizer, vamos partir para uma situação mais drástica para resolver o problema do Toninho. E deu certo, né? Então, ó, vamos combinar. Período de aula, para a gente não fugir demais da nossa rotina. Ninguém tem que ser menino coruja, vamos ser menino galo ou menina galinha, né? Quer dizer, vamos dormir cedo, igual os galos e as galinhas, né? Cedinho eles já estão dormindo e cedo acorda com uma disposição melhor, tá certo? Isso faz parte do nosso bem-estar físico, intelectual, tá certo? Bom, nas questões que nós tínhamos no texto, a primeira dizia assim, ó, Toninho é um garoto que só dorme tarde da noite. Seu pai o apelidou de menino coruja. O que Toninho ficava fazendo durante a madrugada? Bom, lá no texto ele especificava o que ele fez nesse dia da semana, no que ele fez naquele outro dia, né? Então, uma opção de resposta, claro que você pode usar com suas palavras, mas sem fugir do texto, tá legal? Então, o que ele fazia? Ele jogava videogame, ele assistia filme na televisão, ele ficava mexendo na internet, falava com amigos pelo telefone até altas horas, assistiu a 2 episódios do seu seriado favorito no computador. Então, quer dizer, tudo que ele fazia eram programas que demandavam tempo, eram programas que demoravam e, consequentemente, ele não conseguia dormir cedo. Certinho? Tenho certeza que todo mundo fez direitinho. Olha o exercício 2, ó. Os pais de Toninho viviam alertando o garoto sobre os efeitos que podem causar ao dormir muito tarde. Quais são esses efeitos? Então, quer dizer, a pessoa que tem o hábito de dormir tarde demais, de todos os dias, né? E tendo compromisso no outro dia, não ter o horário certo, ter que levantar cedo, isso tudo vai trazer um mal-estar para o corpo. Então, lá no texto ele dizia, né? Que dormir tarde provocava sonolência durante o dia, aumento de peso, atraso no crescimento e até um problema no coração, certo? Então, em determinados casos, né? Já pensou? Afetar até o que é normal no nosso organismo por conta de um costume que nós podemos evitar. Acordar Toninho para ir à escola, lá no exercício 3, era uma luta. Como o menino agia na sala de aula, então ele ficava cochilando enquanto a professora explicava os assuntos, né? E ficava cochilando. Em consequência disso, o que aconteceu? Suas notas começaram a cair, o rendimento escolar é menor. Vocês já perceberam que quando nós estamos bem alimentado, dormiu o suficiente, né? Você está digamos assim, uma fisionomia mais alegre, você acorda melhor e automaticamente o seu rendimento escolar também é melhor. Existem aquelas crianças, né, que entram na sala de aula, parece que está morrendo, né, de tanta preguiça. Isso é até um pecado. Você tem sua cama, você tem todo o conforto de uma casa e
não pode chegar nessa situação do Toninho, né? Em sala de aula, a criança que dorme legal, que tem o horário certo para dormir, que tem uma rotina, né? Rotina é importante na vida não só da criança, como de nós também adultos. Ter uma rotina para dormir, para trabalhar, para estudar, para fazer suas tarefas, né? É importante adquirirmos esses hábitos, tá certo? Então, ele chegava na escola morrendo de sono, o que ele fazia? Vai cochilar enquanto a professora explicava. E aí chega em casa, não sabe falar nada do que aconteceu na sala, vai estudar, não sabe nada do que está escrito nos livros, tá certo? E muitas vezes tem criança que ainda fala assim, ai, a tia não explicou. Não explicou por quê? Ou ele que não prestou atenção, porque estava igual o menino coruja, só dormindo, né? Então, não vamos adquirir isso como em nossa vida. Veja lá no exercício 4, crianças. A situação do menino coruja estava cada vez mais difícil. Então, seus pais decidiram não acordar mais. Você acha que os pais de Toninho tomaram a decisão certa? Justifique. Olhe bem, ele diz assim, você acha. É uma resposta pessoal. Eu, como professora, como mãe, eu também coloquei uma resposta, certo? Eu coloquei no gabarito como sugestão. A sua resposta não precisa ser igual à da tia Disse, porém, tem que ser sua resposta, bem escrita, bem pensada, tá legal? Mesmo que você não concorde. Eu, por exemplo, eu concordo com a atitude dos pais do Toninho, eu concordo. Eu, como professora, eu, como mãe, tá certo? Eu coloquei assim, uma sugestão, tá legal? Pode, tia, precisa ser igual à sua? Não. Você pode colocar a sua, desde que você tenha um argumento legal para confirmar aquilo que você quis escrever. Aí tem criança que fala assim, ó, você acha que os pais de Toninho tomaram a decisão certa? Tem criança que sim, coloca assim, ó, sim, porque eu acho. Não, você tem que ter um argumento. Você já tem idade para argumentar de uma maneira coerente. A tia sugeriu assim, ó, sim, pois conversar e castigar não resolveu o problema, né? Então, uma atitude mais drástica pode levar o menino a mudar de postura, né? Mudar seus hábitos, melhorar, que é o que nós, mães, queremos para os nossos filhos, que vocês sempre melhorem, que vocês sejam sempre pessoas boas. Olha o exercício 5, crianças. Toninho já estava exausto e não conseguia cumprir com suas obrigações até que tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Bom, lá no exercício 5, ó, abandonar o costume de coruja e se empoleirar cedo como a galinha ou galo, em seu caso. Quer dizer, qual foi a decisão que ele tomou? A partir de hoje, eu vou dormir no horário certo para eu acordar bem, certo? Então, é uma maneira diferente de você responder a mesma coisa. Olha o exercício 6, ó. Os pais do garoto ficaram tão felizes com sua atitude que a mãe até brincou com ele, perguntando se ele estava doente, pois deu boa noite pouco depois das 9 horas. Qual foi a justificativa do menino para ir dormir cedo? Olha o que o Toninho falou. Se eu quiser crescer saudável, inteligente, com boas notas, preciso dormir 10 horas por noite. Legal, né? Ele mesmo chegou à necessidade da mudança do seu comportamento. Agora, o exercício 7, ó. E você? Como tem sido sua rotina? Está dormindo bem e cumprindo com suas obrigações? Bom, essa aqui é com você. Nem sugestão eu não quero dar, tá certo? Porque eu não sei qual que é a sua rotina, né? Eu espero que seja igual do Toninho no final do texto, não igual no início, tá legal? Então, pensa bem antes de escrever, escreve direitinho, tá? Olha, a Tia Dirce vai conversar uma coisa com vocês em relação à questão das letras, sabe? Nós recebemos aquelas atividades avaliativas para corrigir. Tem criança que está sem o mínimo de cuidado para escrever. Teve algumas avaliações, a tia está falando de maneira geral de todos os quartos anos. Teve algumas questões que às vezes a gente não entendia nem o que estava escrito, tá certo? Então, o mesmo cuidado que vocês tinham quando estava em sala, que a tia cobra, ninguém gosta de levar bronca da professora, vocês têm que procurar seguir em casa, pessoal. A letra da gente, ela demonstra parte da nossa personalidade,
tá certo? Então, vamos tentar mudar, vamos escrever direitinho, cuidar da ortografia, tá bom? Ao exercício 8, uma parte gramatical que nós temos para trabalhar junto com o texto. Para você tirar um substantivo próprio, no caso, Toninho, né? Substantivo próprio, é o nome de um ser em particular. Então, é o Toninho da nossa história. 3 substantivos comuns. Eu coloquei coruja, computador, bola. Tem outros? Tem uma porção. Mas você só tem o cuidado de realmente ver se aquela palavra, de confirmar se aquela palavra é um substantivo. Porque às vezes tem criança que coloca verbo, coloca adjetivo, né? Coloca um pronome. Claro que vocês ainda não têm domínio de todas as classes gramaticais. Porém, o que você faz? Nossa, fiquei na dúvida. Será que essa palavra é um substantivo? Vai no dicionário, né? Usa o computador para confirmar, tá bom? A tia colocou coruja, computador, bola. São 3 substantivos comuns. 2 substantivos simples. Eu coloquei prova e galinha. O substantivo comum, substantivo simples, eles têm a mesma classificação. Então, um substantivo ele pode ser, por exemplo, coruja. Ele é um substantivo simples, ele é um substantivo comum. Então, se você inverteu uma palavra ou outra na correção, não tem problema. No substantivo simples, o tia Dirce colocou prova, galinha, tem outras opções de resposta. Substantivo composto, eu coloquei terça-feira, videogame. Tá legal? Depois vocês confiram direitinho com o gabarito, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, crianças. Beijos.